Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, a Maria José Machado, Zezinha, e a Diolina Ribeiro para mais um dia, mais uma live nesse projeto que nós estamos aqui trabalhando. Tudo bom, Zezinha? Tudo bem, graças a Deus, tudo maravilhoso. Que bom que você está aqui hoje. E você, Diolina, tá tudo Obrigada. bem? Tudo bem, tudo cor de rosa, igual a você aí, toda rosada. É isso aí. Aqui tá frio hoje, esfriou. Ai, E aqui tá calor. aí, aqui tá frio. Eu tive que pôr blusa de manga comprida. Maria Carolina já tá aqui. Oi, Maria Carolina, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. E nós vamos hoje, a Maria José vai falar hoje sobre o Yin e o Yang, principalmente a questão da prática no dia a dia, né? Da questão da dualidade. A Diolina vai fazer as perguntas, vai comentar, fazer os comentários e eu no final vou fazer a meditação. Vamos lá, Zezinha. Pode Vamos. começar. Eu vou fechar o meu Tá. som e da Diolina. Diolina, quando você quiser falar, você dá um oizinho assim que eu abro o seu som, ok? E também a Diolina vai sair um pouco mais cedo. Diolina, a hora que você tiver que sair, você simplesmente dá um tchau e sai, tá bom? Tá bom, ok. Beleza, Obrigada. então vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, falar do Yin e do Yang é uma coisa muito importante, né? Que são a teoria do Yin e do Yang, da teoria dos 5 elementos, né? É que fecha realmente a medicina tradicional chinesa, né? Quando eu aprendi tudo isso, quando eu fiz o meu curso de formação do Tai Chi, né? Lá a gente teve, eu fiz do Pai Lin, né, com a Jerusa. Então, lá que eu aprendi muitas coisas, não é? E sempre que antigamente, quando eu nem conhecia essas energias, né, eu falava, mas é engraçado, é o calor, é o frio. Um dia até, eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, né, lá acho que foi em Ribeirão Preto ou foi em São José do Rio Pardo, não me lembro mais. E a gente estava falando, gente, mas você já reparou que tudo na vida é assim, tem a dualidade? Eu nem conheci os mestres ascensos, nada ainda, né? Eu era assim, bem. Mas a gente já via essa sintonia, né, que o planeta tinha, de céu e terra, a gente tinha sintonia do branco escuro, a gente tinha sintonia do calor e do frio, e a gente conversava assim, nossa, mas isso aí existe, né? O que será? Por que será que o mundo é assim? Então, assim que eu comecei a ter conhecimento disso, mas sem nada científico. Depois, quando eu cheguei em Brasília, né, fui fazer meu curso, né, que aqui o Tai Chi é muito conhecido, as pessoas gostam demais daqui, né, e eu também entrei nessa, né, e entrei dentro de um mundo maravilhoso do Tao, né, que o Tao é o caminho, né, e dentro do Tao, né, que tem, para quem não sabe, nós temos a acupuntura, né, que aí a gente fala de acupuntura, todo mundo já conhece, né, que ela está bem divulgada. E falando em acupuntura, e aí as pessoas já sabem, né, os canais do meridiano e pronto. Mas aí isso aí tem uma relação muito com essa energia Yin e a energia Yang, né? Para a gente, a começo de base, vamos, assim, direcionar o que é o Yin e o que é o Yang. São duas energias complementares, né? Uma complementa a outra. Uma não existe sem a outra, nesse nosso planeta de dualidade que a gente vive aqui, né? E isso, para mim, né, agora eu falando, são caminhos de aprendizagem para a gente, né? Então, o que é o Yang? Não, vou começar aqui o Yang. O Yang é o céu, né? É o céu, é o masculino, é tudo que é fora, né? É uma energia forte, né? É uma energia com força. O Yin é tudo o que é mais calmo, mais interior, vamos dizer que seja o feminino, é a lua, é o frio,
né? Então, vocês veem a sintonia deles, né? Então, essa abertura para esse conhecimento denota muitos conhecimentos. Por quê? Por exemplo, na medicina tradicional chinesa, quando você está em desequilíbrio, eles vão falar assim, aí tem um desequilíbrio do yin e um desequilíbrio do yang. Quando esses órgãos se equilibram, a energia começa a fluir e há o equilíbrio, né? Então, essas energias, gente, elas que formam todo o nosso planeta, né? Quando esse planeta foi... Mas por isso que eles chamam aqui de escola, né? Por quê? Porque aqui, essas duas energias, vamos dizer assim, que a gente tem que aprender a ficar num equilíbrio. Elas são como se fosse uma dança, vamos dizer assim. Eu que gosto muito de dançar, me ponho muito com o negócio de dança, né? Mas ela é uma dança, né? Aqui tem a minha camisetinha de quando eu fiz a minha formação, né? Que eu tenho guardada ela até hoje. Tantos anos, mas ela está aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o que é esse símbolo, né? Que muita gente já conhece. Deixa eu pôr meu óculos aqui, peraí. Para mim poder mostrar direitinho. Então, esse símbolo do Yin e do Yang, vocês vão ver que tem... Nossa Senhora, peraí, deixa eu ver. Agora acho que foi legal, ó. Esse símbolo do Yin e do Yang, vocês podem ver que tem um lado branco e um lado escuro. Dentro do lado branco tem um pontinho escuro. E dentro do lado escuro tem um pontinho branco. Certo? Quando vocês podem ver... Deixa eu puxar para cá, peraí. Quando vocês podem ver aqui... Peraí, saiu. Não, para cá. Ai, peraí. Aqui. Ó, vocês podem ver aqui bem no comecinho, quando o branco está começando, né? Ele está bem começando, está pequenininho, e ele vai se ampliando, vai se ampliando. Ver aí, Maria José. Dá para ver? Peraí. Aqui, dá para ver? Bem aqui, ó. Esse, não. Aqui, ó. Ah, meu Deus, nós precisamos fazer aquele negócio lá de... Não, tá aqui, ó. Ó. Então, aqui, bem no comecinho, quando o Yin começa, né? Dá para ver agora, né? Então, o símbolo é esse. Quer dizer, um está dentro do outro. E quando ele começa, você pode ver que era bem no comecinho dele, ele é pequenininho. Tá vendo? Quando começa o círculo, ele começa bem pequenininho. Aí, depois, ele vai aumentando, até transformar no outro. Né? Aí o que acontece? Esse símbolo, gente, é o que eu quero falar da gente, nós temos essas duas energias, elas estão na gente, né? Os nossos órgãos, nós temos órgãos, né? Esse negócio do órgão tem uma muita diferença, né? Porque uns órgãos são yin e outros órgãos são yang. Porque uns órgãos são yin e outros órgãos são isso. Aí, o que acontece? Nós temos o mais especificado, por exemplo, os que são abaixo do umbigo, né, ligado à terra, que são yin, e os acima do umbigo são yang, né? E esse conhecimento é que faz com que tenha o equilíbrio para nós, né? Então, o que as pessoas têm que aprender a esse controle do Yin, por exemplo, a gente, quando começa a ter esse conhecimento, você já começa a ficar mais cautelosa com isso, porque quando você começa a ficar muito yang, vamos dizer assim, você fica muito, você joga-se para fora, né? Você tá brigando, ou tá com raiva, você fala assim, nossa, mas isso aí eu estou muito assim, vai prejudicar meus órgãos, né? Então já começa hormônios a se fazerem, aí você tem que se reequilibrar. Quando você começa a se reequilibrar com pensamentos, né? Mais que possam equilibrar você, o yin começa a vir. Ou então, quando você está depressiva, né? Está muito yin, está lá embaixo aquele yin, e você tem que começar a pegar o yang para que possa equilibrar esses dois, né?
Então, eles são complementares, um complementa o outro. Por exemplo, se fala assim, o dia e a noite. Só pode existir o dia porque tem a noite. Só pode existir a noite porque tem o dia, correto? Se não existe um não vive sem outro. Essa energia em Yang, essa energia da dualidade. Aí a gente tem muitas pessoas que pensam assim, positivo e negativo. Negativo é yin e positivo, mas não é assim que funciona, né? Por que não é assim que funciona? Porque isso é uma realidade de um todo, né? Por exemplo, uma bateria para funcionar, vamos dizer, o yin é uma bateria, vamos dizer, ela precisa de um ponto positivo e um ponto negativo, senão a bateria não vai funcionar. É assim que é o yin e o yang. A gente precisa desses polos, mas quando você começa a ficar mais equilibrada, né, dentro de você mesma, do seu corpo, dos seus pensamentos, você vai se equilibrando e essas energias vão se equilibrando e, consequentemente, equilibram também os seus órgãos, né? Isso é muito importante. Por exemplo, vamos falar uma coisa aqui. Por exemplo, as pessoas que vivem muito no sexto chakra, vamos dizer assim, né? Vivem muito em pensamento, geralmente, elas estão nesse chakra aqui e no plexo solar, né? Então, eles estão muito, o pensamento não consegue chegar na raiz, não consegue ir para a terra. As coisas que eles querem fazer, eles não conseguem concretizar, né? São as pessoas que estão querendo fazer as coisas, mas não concretizam, porque precisa da vivência para isso, né? Muita gente, ela só fica no ar, elas não trazem para a terra as coisas, né? Então, isso é uma descompensação do yin e do yang, né? A gente tem que ver que, para a gente viver nessa vida mais equilibrada, a gente precisa das duas energias e saber colocá-las na nossa vida para que esse equilíbrio venha. É muito importante isso. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem direto, né? Vocês veem uma pessoa, por exemplo, fazer um roubo, uma pessoa roubou, aí você fica irada, fica com raiva, fica yan, totalmente yan, né? Você fica assim, nossa, mas levaram a minha bolsa, tá? Você fica yan, totalmente yan. Mas dentro de você tem o seu lado yin, você vai falar, nossa, mas esse aí é um coitado, hein? Já pensou ele fazer isso para mim, para as pessoas? Não, é porque talvez ele não teve uma mãe, não teve um pai, foi criado num lugar que era dessa maneira, né? Então, sempre quando você está exacerbada de uma maneira, você tem que pegar o lado oposto. Aí você pega esse lado oposto e vai puxando para dentro de você essa energia, que compensa, uma compensa a outra. Por isso que elas são energias complementares. A gente tem que ter as duas para a gente poder se equilibrar. Quem for só yang, né? Só uma pessoa que é muito yang é mais nervosa, ela é mais para fora, né? E quem é muito yang, yin, é mais introspectiva, é mais para dentro. Então, quando a gente começa a falar no masculino, né, vamos chegar agora no masculino e feminino, né? Então, no masculino é o ímpeto do homem ir atrás, colocar as coisas, fazer as coisas, mostrar. E a mulher, o que é? Ela é mais intuição, é mais dentro, é mais ser, é a que recebe, né? É a que fecunda, né? Isso é muito importante a gente ter esses conhecimentos, né? Por quê? Por exemplo, vamos falar aqui, tá com barulho, Danise? Não sei, para mim tá com barulho. Agora parou. Ó, uma coisa muito importante, olha, o planeta, ele foi, durante milhares de anos, né? Ele foi governado pela energia Yang, mais pela energia Yang, né? Por exemplo, vamos relacionar nós mulheres, né? Nós fomos muito
nós, antigamente, quem que mandava na gente eram nossos pais, né? O nosso pai arrumava nosso marido, e depois, com o passar do tempo, nós éramos comandadas pelos maridos, né? E a gente não tinha nossa voz. A gente não tinha, alguns tinham, né? Mas vamos dizer assim, no todo. E tem muitas mulheres que hoje ainda é assim aqui no planeta, né? Então, essa energia Yan era exacerbada, né? Ela não tinha a energia Yin. Quando o sagrado feminino começou a entrar no planeta, essa energia Yin, ela começou a chegar. E as mulheres, isso depois da Segunda Guerra Mundial, mais, né? Quando as mulheres ficaram sem os pais, sem os maridos, porque eles foram para a guerra, e depois elas tinham que sair para trabalhar. Então, essa energia começou a soltar. Ela começou, né? Aí, o que acontece? Então, agora, nós mulheres estamos... Então, a mulher, naquele exato momento que ela saiu para trabalhar, ela é Yin, mas ela teve que ser Yang, né? Ela teve que sair, desbravar, fazer acontecer, trazer comida para casa, trabalhar em fábrica, fazer acontecer. Então, ela começou a dosar essa energia dentro dela, né? Para nós, mulheres, hoje estarmos aqui, vivendo o que a gente está vivendo, muitas mulheres tiveram que ser Yan, muito Yan. Então, esse conceito de Yan e de Yin, ele é muito relativo com o que você está falando, né? Porque a mulher é Yin, né? Mas tem muitas mulheres que são Yan, e tem muitos homens que são Yin. É ruim isso? Não, claro que não. Você tem que dosar essa energia dentro de você, né? Porque, por exemplo, para existir um campo, vamos dizer, um campo entre um homem e uma mulher, um campo de negócios, por exemplo. Se tiver essas duas energias equilibradas, tudo vai para frente, né? Sempre eu falo assim, num casamento, sempre tem que ter um yin e um yang. Um yan é aqui, vamos dizer que esteja dentro da normalidade. O homem vai, ele realiza, ele faz as coisas, e a mulher é aquela que fica mais intuitiva. Ela intui tudo que ela vai fazer, ela trabalha também, tudo, mas ela tem um lado dela que ela intui, que ela fala para ele o que é bom ele fazer. Então, essas duas energias se complementam. Então, geralmente você pode ver dos casais que estão bem, é porque um é Yang e outro é Yin. Às vezes tem homens que são Yin, né? Eles não são atirados para fazer as coisas pela família, é a mulher que é, né? Sempre é o contrário, tem que ter um Yang e um Yin. Aí eles se complementam, se unem e são felizes. Isso é muito importante a gente dizer. Como, por exemplo, você tem um sócio, por exemplo. O sócio, a mesma coisa. Tem que ter um sócio que é Yang, que vai, realiza, faz as coisas, está sempre procurando coisa para fazer, arrumar negócios novos, e tem que ter outro, vamos dizer, que cuida mais da escrita, que cuida mais das coisas burocráticas, né? Então, existe um campo, né? Ali, existem os dois elementos, Yin e o Yang, nessas relações, para que essas relações possam ir para frente. Quero te fazer né? uma pergunta, Zezinha. Sim. Então, como é o Yin e o Yang na nossa vida diária? Olha, o Yin e o Yang na nossa vida diária, que a gente tem que sempre perceber, é uma coisa muito importante, né? Que todo mundo que está trabalhando consigo lembra, é o autoconhecimento. Então, quando você volta a olhar-se para dentro de si mesma, querer saber como você é, como eu estou, né? Aí você já começa a equilibrar essas energias, né? Porque se você tem um problema, né, seja com o seu filho, com o seu marido, seja lá com quem que for, você vai começar a ver todos os lados da situação. Você não vai ver só um lado. Você vai ver todos os lados, todas, como a mecânica quântica fala, todas as possibilidades que tem. Por que está nessa situação? Então, se você começa a se equilibrar esses dois, se o seu filho chega com um problema, você não vai chegar e brigar com ele, não vai, sabe, gritar com ele, não. Você vai
ter a posição que você tem que ter, mas você vai chamá-lo, vai conversar como uma amiga. Você vai perguntar para ele o que aconteceu, como que foi, sem chegar brigando, sem chegar agredindo, né? Então, quando você começa, então, essas duas energias, a gente tem que começar a perceber qual é a nossa relação a respeito disso. Como é que nós estamos nos expondo para o mundo? Aí, quando você começa a ver essas duas energias, né? Você começa a ver o outro e ver o problema do outro também. Por que será que ele fez isso? Então, você vê o seu lado e vê o lado do outro também. Você não vai só pensar em você. Isso é uma energia yin, né? Que você está vendo introspectiva dentro de você. E é uma energia yang quando você se caminha e fala para o outro o que você acha, com sinceridade e com verdade. Entende? Deu para entender? Deu sim, deu. Inclusive o reiki, ela é yin e yang, ela ao mesmo tempo ela é una no reiki, então ela não é polarizada, é por isso que ela é uma energia universal, sabe? Isso, olha que lindo, tá vendo? O reiki. Mas porque na realidade o yin e o yang, eles são um só. Eu falo assim sempre que eles são uma dança do universo. Eles estão sempre dançando. E é o que a gente chama muito, né, no Tai Chi, é um jogo de cintura na vida da gente, entendeu? A gente tem que ter um jogo de cintura para viver bem, para adquirir conhecimento. Você não pode, sabe, ser rígida muito nas coisas. Você tem que ter o jogo de cintura. Aí você fica complementando uma coisa e outra. Isso é muito importante, entende? Então, tem muitas pessoas que são yin e outras que são yang. E tem as pessoas que são equilibradas já, que ela tem dentro de dele, que é o mais correto. Ela tem o yin e tem o yang dentro delas, entendeu? E elas conseguem se juntar e fazer uma dança em toda a sua vida. Isso é muito importante, as pessoas terem esse conhecimento. Agora, quando o yin ele fica muito, vamos dizer assim, mais para o lado doentio, a pessoa tem depressão, né? Então, a pessoa vai ficando muito quietinha. É uma característica do yin, porque o yin, ele começa a ficar... Ih, tá com barulho, Denise. Tá barulho agora. Sumiu. Então, quando você tem um yin, que ele tá bem, ele tá saudável, né? Nesse yin, então a pessoa, ela tem criatividade, ela cria as coisas, ela vai fazendo devagarzinho, ela vai transformando as coisas, né? Porque ao mesmo tempo ela consegue, com o seu coração, criar as coisas, ela cria, e ao mesmo tempo ela sai dali e vai fazer essas coisas. Então, nesse momento que ela sai para fazer acontecer, ela é yang, né? Aí, o que acontece? Agora, quem está no yin e que não está bem, ela está depressiva, ela tem muitos pensamentos, mas ela não sai para realizar aquilo que ela quer fazer. Ela fica dentro, vamos dizer, de uma caverna. Né? Ela fica ali fechada dentro dela, só pensando, mas andar para realizar as coisas, ela não faz. Ela só fica ali meditativa, ela fica só ali pensando, não, um dia eu vou fazer isso. Pois quando eu me formar na faculdade, eu vou ganhar esse dinheiro, porque só fica no quanto. Ela não realiza, ela fica só no yin. O yin dela é um yin que não é saudável, entende? Por isso que tem que ter o yin saudável, é aquele yin que você pensa, acredita, vai e realiza. Aí já é yang. Entende? Agora, como o Yan, né? O Yan. Então, o Yan é aquela pessoa que vai e realiza as coisas e faz. Então, o Yan... Então, você é Sim. uma pessoa yang? Como assim? Se você é uma pessoa Yan e uma pessoa Yin, entende? Se você estiver equilibrada. Não, mas eu quero saber de você. Você acha que você tem assim mais yang ou já tem um equilíbrio de yin com yang? Eu procuro ter os dois.
Estou procurando o equilíbrio de Siddhartha Gautama, do Buda. O equilíbrio para o caminho do meio, Do meio, isso. que é o equilíbrio do Yin e do Yang, né? Isso, Eu você está sou... falando, eu estou aqui me identificando, entendeu? Não, mas é maravilhoso isso, é para isso mesmo, né? Então, o caminho do meio do bem-amado Buda Siddhartha Gautama é o equilíbrio do Yin e do Yang. Né? Agora eu vou falar de uma pessoa que é Yang, então uma pessoa que é assim uma coisa mais masculina. Então o masculino ele vai, não, eu vou fazer isso aqui, vou fazer esse projeto e faz os projetos, vai, faz, não sei mais o quê. Aí quando ele quer fazer alguma coisa que ele não está bem, ele vai lá, humilha as pessoas, não, porque eu sou bom, porque eu vou fazer tudo isso aqui, vou fazer acontecer e pronto. Tudo errado, entendeu? Então ele tem, quem está em Yang está bem, ele vai fazer as coisas, mas ele faz com o coração, ele faz com amor, entendeu? Ele vai lá, faz, mas ele é cauteloso, ele é uma pessoa de bem, entendeu? Ele sabe conversar, ele não quer impor as suas decisões, ele vai conversando, se tiver sócio, se quem ou uma esposa, ele vai lá, conversa com a educação, não quer impor nada a ninguém. Então, ele está equilibrado. Ele tem aquele despojamento de fazer, acontecer, lutar, realizar, mas com paz, com sossego, né? Sem chegar a desrespeitar os outros, sem chegar a abusar dos outros, que muita gente quer comandar todo mundo, né? Não quer que o outro vá viver a vida deles, né? O Ian tem muito isso. Ele quer ir lá e mandar que os outros façam o que ele está falando para fazer. Não vai perguntar para o outro, e aí, você quer fazer ou não? Né? Então, isso é muito importante a gente entender, entendeu? E nos avaliar. Será se eu sou assim? Será se eu não sou? Isso é autoconhecimento. Que só quando você começar a fazer um trabalho dentro de si mesma, de autoconhecimento, que você começa a fazer meditação, você começa a olhar para as suas reações que você tem com respeito aos outros, né? Aí você começa a evoluir. Até chegar no caminho do meio de Buda Siddhartha Gautama, que para mim, é o equilíbrio do Yin e do Yang, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar, peraí. Bom. E como, me diga assim, como eu sinto isso, esse Ian, observando mesmo, me observando, sim, o meu comportamento, minhas atitudes, através dos meus pensamentos. Isso, justamente, é isso aí, que você vai se autoconhecendo, né? O autoconhecimento é a nossa evolução mesmo, né? Então, quando você fazer alguma coisa, você se perceba, não, qual está a minha reação com respeito a isso? Por que que eu estou pensando dessa maneira? Por que que eu estou vivendo isso? Né? Então, quando você começa a se perceber, a se escutar, né? Você começa a escutar você dentro de você mesmo. Aí abre um espaço dentro de você de autoconhecimento, né? E você começa a ser uma pessoa melhor, entendeu? Porque na vida a gente vem aqui para aprender as coisas, mais nada além disso. Nós vemos aqui para a gente aprender. Aqui é uma escola, um planeta escola. Nós vamos viver mesmo depois que a gente for embora daqui, né? Aqui nós estamos nos plantando para nos colher depois, né? Eu acho que é assim, entendeu? Porque nós estamos em constante mutações, né? Sim. Obrigada, então, viu? Eu acho Gratidão, que é isso, viu? né? Muito bom. Bom, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria te falar. Deixa eu ver. Falei do ar. Ah, sim, ó. O ar e o fogo são Yang, e a terra e a água são Yin, né? Antigamente, isso eu já falei, né? Que todo mundo era tudo Yang, né? Era tudo céu, né? E agora nós somos terra também, né? Nós somos Yin e Yang agora, para todos aqueles que querem ser, né? Porque agora a gente só pensou no Yang, fazer, montar fábrica, fazer não sei mais o quê, poluir o ar, e fazer tudo aí que essa revolução industrial aconteceu, né? Para todo mundo. Então, isso aí, o planeta mudou, a gente só estava pensando no Yang, vamos dizer assim, né?
Mas aí agora a humanidade está voltando para a Terra, para o Yin. A humanidade está se conhecendo por dentro, entendeu? A humanidade está voltando para si mesma, principalmente com essa pandemia que está tendo aí, que todo mundo está em casa, né? Então, essa volta para o Yin, né? O Yin mais íntimo seu está chegando para todo mundo. Né? E isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, entendeu? Porque quando você está muito fora de casa, você quase não se percebe, você vive muito a vida dos outros, dos amigos, mas agora a pandemia fez todo mundo voltar para suas casas, ficar com seus maridos, ficar com seus filhos, viver tudo aquilo que eles querem viver. Então, essa é uma volta também para volta para dentro de si mesmo, entendeu? Para se reavaliar. Eu acho que é muito importante, né? O chamado da Mãe Terra agora, né? O chamado da Mãe Terra, para mim, é isso, sabe? E tanto é que a gente ficando dentro de casa, ela melhorou, né? A natureza está se recompondo, como nós também estamos, né? Então, isso, para mim, também é um movimento do Yin e do Yang, sabe? Essas duas polaridades difíceis de entender, mas quando a gente começa a aplicá-las realmente na nossa vida, a vida da gente toma outro rumo, né? Porque você não começa a olhar mais só para você mesma, você vai começar a se olhar para os outros também. E isso é que nós viemos fazer aqui, né? É a gente saber que a gente pode ajudar os outros, a gente pode servir aos outros, a gente pode ajudar todos que estão à nossa volta, né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Eu não sei se eu falei tudo, acho que eu falei. Juliana caiu. Caiu, né? Agora, outra coisa que eu queria falar também, que eu pus aqui, com a relação aos nossos órgãos, né? Todo mundo conhece os órgãos. Na medicina tradicional chinesa, tudo é os 5 elementos, né? Então, também no triplo aquecedor, que são os 3, vamos dizer, são as 3 caixas de aquecimento, né? Então, a superior, né, que é mais desse pedaço aqui, a média, que é do umbigo, e a baixa, que é da bexiga, os rins, né? Então, do coração, o coração é fogo, né? Tá aqui em cima, e ele, ligado a ele, é o intestino delgado, né? Depois nós temos o pulmão, né? O pulmão, ele está ligado ao intestino grosso, né? Que esses são mais em cima. Então, esses de cima são mais iando. Depois nós temos o do médio, né? Que é o fígado e vesícula biliar. Depois, baço, pâncreas e estômago. Esses dois são yin e são yang ao mesmo tempo, né? E tem tudo a ver também com as nossas emoções, né? Quer dizer, tudo é uma coisa só, né? Mas a gente está falando só para vocês saberem. E o baixo, né? O que é inferior, né? É a água, que é os rins, né? Então, eles são mais yin, né? Então, é aquela teoria que eles falam, né? O fogo é a água apaga o fogo, né? Então, esse é um tema, mas não vou falar disso agora, o negócio aqui é só o Yang e o Yin. Então, quando a perda da função de algum órgão, por exemplo, a energia Yin está ligada à estrutura física do órgão, e a energia Yang com a fisiologia do órgão, que é a função que esse órgão tem que ter. Eu estou falando tudo isso para vocês saberem que ele envolve tudo, entendeu? Tanto desde o pensamento, sentimento, palavras, ações, dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo também, né? Por exemplo, o sol é yang, então ele traz os raios dele, que pode trazer o fogo, né? O fogo, quando a gente risca 2 pedrinhas, vamos dizer assim, sai o fogo, ele é yang. E a chuva, quando cai, ela é yin, né? Então, isso são teorias simples da gente entender, mas quando você põe na vida da prática diária, ela torna confusa, desde que você não se autoconheça, você começar a se autoavaliar, se autorreconhecer quem você é, quem eu sou, por que eu estou tendo essa reação? Puxa vida, aquela pessoa, às vezes você está brigando numa briga, né? Puxa vida, aquela pessoa, eu estou falando tudo isso para ela e ela está tão sofrida, ela passou por tantas coisas, por que eu estou falando isso para ela?
ela vai se magoar. Então, quando você começa a pensar isso, naquele Yan seu forte, o Yin já começa a se manifestar. E eles já começam a dançar, até eles se equilibrarem e ficar normal, né? Então, eu acho que a gente veio aqui nesse mundo aprender realmente essa relação do Yin e essa relação do Yang, né? Que é o céu, Yang, e a energia da terra, que é Yin. Mas também com relação, assim, ao céu e terra, né, tem duas coisas engraçadas, que ele fala, depende do seu olhar. Por exemplo, tudo que vem da terra é Yin, mas, por exemplo, você pega uma alface, a alface é Yin. Mas se você, e aí você pegar uma pimenta, a pimenta, ela veio da terra, ela é Yin, mas ela é fogo também. Entende? Então, essa correlação, né, a gente tem que olhar, porque um depende do outro, mas depende do olhar que você estiver pisando. Essa pimenta, ela é Yin, porque ela vem da terra, mas na hora que você vai comer a ela, o que ela vai transformar dentro do seu corpo, vai ser energia Yang. Né? Então, seria isso. Eu acho que eu falei tudo que eu me programei para falar. Bacana. E a gente tem que começar a perceber tudo isso na vida. São coisas simples, mas no contexto familiar, no contexto de uma empresa que você tem que levar, onde você tem seus funcionários, você tem que comandar. Então, você tem que equilibrar, porque se um dia você tiver um problema na sua casa, aí você fica irado, com raiva, você chega na empresa e anda totalmente e vai, às vezes, descarregar isso nos funcionários. Né? Isso existe muito. Então, se você já aprende que você não pode ficar assim, no percurso da sua casa até chegar na empresa, você já vai se equilibrando, já vai pensando, já vai se modificando, porque tudo é um fluxo. Se tiver esse fluxo na sua empresa de Yang e do Yin, tudo vai para frente, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, né? Tudo vai. Agora, se não tiver esse fluxo do Yin e do Yang, não vai dar certo. Não adianta, não vai dar certo. É a mesma coisa, eu falo sempre assim, que no meu casamento, né, que durou 29 anos, né, que meu marido morreu, né, não sei se todo mundo sabe, mas eu era Yin, muito Yin, e ele era Yang, né, ele era muito, eu sempre fui assim, né, e ele sempre, pá. Então a gente deu certo por causa disso, né. Agora, se você vê um casamento que os dois são Yang, os dois querem medir forças, não vai dar certo. Né? Às vezes, um casamento que os dois são Yin, ninguém faz nada, fica todo mundo parado. Então, um sempre tem que dar mão para o outro, né? Eu sou uma pessoa muito calma, assim. Agora, por exemplo, que ele morreu, que eu tive que assumir todas as minhas coisas, eu tenho que ser Yang, eu tenho que ir atrás, fazer o que ele fazia. Então, por isso que eu falo que eu estou muito no equilíbrio, entendeu? Porque eu tenho que sobreviver, né? Então, aí... Você se tornou Yang com o tempo, né? Sim, não, mas eu acho que eu sou equilíbrio, porque ao mesmo tempo que às vezes eu tenho que ir lá procurar fazer, mas ao mesmo tempo eu vou assim com paciência, entendeu? Sim, mas aumentou muito a sua energia. Sim, de quando aumentou. eu te conheci para cá, a gente sente que essa energia mais forte tá bem maior do que era quando eu te conheci. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo. É o que a vida, eu acho assim, tudo é um ciclo, né? Eu acredito nisso. E a vida, desde que você esteja aberta para aquilo, que você é predestinado a vir aqui, você não pode estar fechado, você tem que estar aberto. O que aconteceu, você vai fazendo, eu acho assim. Você vai fluindo, entendeu? É que eu falo sempre, a vida é um fluxo, né? Você tem que seguir o fluxo. Você tem que seguir o fluxo. Separar, não vou fazer isso, não, pronto, você vai parar seu fluxo. Não, vamos vivendo. E você tem que ir, porque a vida, vamos dizer assim, Deus que nos rege, ele sabe aonde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer para a gente evoluir. Não é verdade? Eu acho que é bem dessa maneira, entendeu? Você tem que ser o fluxo. Eu falo sempre, a gente tem que ser fluidez, a gente tem que ser transparência e transcendência. Acreditar naquilo que você nem está vendo ainda. E saber que ele existe e vai acontecer. Então, eu acho que essa força é muito importante para a gente sobreviver aqui neste planeta. Sabe? Eu acho que a gente precisa dessa garra, dessa força, mas mesmo tempo a gente precisa de coração, precisa ser humana, a gente precisa ter amor, né? O amor incondicional, isso é muito importante para a gente, né? Não sei.
É com minha, certeza. é minha singela opinião, né? Não sei. Mas E eu acho, eu pode acho falar. assim que o que você falou, se a gente não tem equilíbrio, a gente não consegue chegar a lugar algum. Porque sempre a vida Isso, vai ter experiências e às vezes até problemas para que a gente possa se autossuperar e tentar resolver aquilo, né? isso, realmente é. Porque os problemas aparecem para você aprender com eles, entendeu? Né? Eu falo assim, os problemas não vêm aqui. É a mesma coisa as doenças aparecem para você aprender alguma coisa, né? E todo mundo acha que essas doenças é alguma coisa ruim. Não, é uma coisa boa, porque se você não tivesse isso, você não ia aprender certas coisas. Não é verdade? É muito importante, porque o problema existe. Aí você não resolve ele, você fica empurrando ele com a barriga. Quando vê, ele cristaliza no corpo, acabou. Aí você vai ter que resolver ele de outra maneira. Que eu falo assim: se você não sentar para meditar e resolver seus problemas com paciência, a vida vem e te joga na cama. Não é mesmo? Ela vem e te É joga na cama. verdade. Se você. Aí quando Ela você não. força ficar lá quieto, né? É, aí você tem que ficar na cama, vai e para tudo, você não vai mais nada, só fica lá na cama, toma algum remedinho e fica lá pensando naquilo que você não queria pensar, né? Mas não sei. Eu acho que é bem por aí, né? Se a gente começar a entender o mundo é corretíssimo, entendeu? A gente que não entende, às vezes, as coisas, né, que eles passam para a gente, né? A gente não vai tendo essa visão holística das coisas, a gente é mais severa, não, porque doença é doença, não, aquilo lá é coisa para você ir para a cama e começar a pensar, vamos pensar. Deus fala assim, eu te mostrei, você não pensou agora, meu filho, agora acabou o órgão, o corpo achou ruim, vai brigar com você, suas células estão tudo contra você. Agora você vai ter que fazer amizade com elas de novo, que elas estão gritando dentro de você. Não é isso? E esse equilíbrio do yin do yang É bem por é essencial para a nossa vida, né? Ele é essencial para a nossa aí. vida. Quem tiver esse conhecimento, por isso que os taoístas, né, lá da China, o pessoal que trabalha com o Tao, são mais assim, que vivem 100 anos, 105 anos, e andando, fazendo cambalhota. Por quê? Porque eles têm esse conhecimento, eles não ficam nervosos, assacebados, gritando, estão sempre rindo. Já viu que o chinês sempre está rindo? Né? Não É a estou falando imagem que a dos. gente Não estou falando desse chinês de agora, que tem muitos problemas aí com a China. Eu estou falando assim da China antiga e tem muita gente lá que segue isso ainda, entendeu? Que tem, hoje sim. aí a China está muito negativa por aí, né? Mas não é desses que eu estou falando da verdadeira essência do tal, né? Que é o caminho, né? Então, que é o caminho para a elevação nossa, né? Se você quiser fazer, que é o seu entrosamento com a natureza, entrosamento com você mesmo, um autoconhecimento. Então, os chineses estão sempre rindo. Eles passam tudo, olha. Estão sempre ali, os filmes. Eles estão sempre assim, não é? Porque eles se equilibram. E se pensa que eles têm um remédio, eles vão correr para tomar remédio? Não, eles vão fazer massagem. Vão pôr as bolinhas, entendeu? Para eles melhorarem. Ninguém vai, porque se toma um remédio, claro que tem necessidade, o remédio é muito bom, já melhorou muitas coisas. Mas tem, às vezes, você não precisa tomar. Às vezes você começa a tomar muito um remédio, piora outra coisa, entendeu? Alguma outra coisa é atacada. É. Então, culturas diferentes, né? Nós estamos numa cultura, eles têm outra. E eu sou muito adepta à cultura deles, entendeu? Né? Porque eu acho que a gente precisa viver de qualidade de vida. E se eu for viver mais, né? Eu já sou uma sexagenária, né? Se eu viver mais, eu quero viver com qualidade de vida, né? E esses conhecimentos do tal é maravilhoso para uma qualidade de vida, entendeu? Por isso que eu abri meu canal lá do YouTube, para me passar Tai Chi, né? Porque esses conhecimentos são maravilhosos. Nossa, a minha vida Ficou mudou. excelente a sua aula lá no que você fez aqui no YouTube, no seu canal. Ficou Então, aí eu bacana. vou começar a fazer
essas aulas para as pessoas terem conhecimento, para as pessoas viverem melhor. E agora? Deixa eu pôr, a Diolina apareceu aqui, vou pôr ela de volta. Voltei, agora Oi, Diolina. foi. Voltou. Então a internet foi derrubando todo mundo foi caindo. E depois eu demorei aí. Depois eu também rodei, aí pá, caí. Então, eu vou me despedir agora de vocês, viu, do pessoal, viu, que todos tenham assim uma noite tranquila, Obrigada. um sono tranquilo e reparador, e uma noite cor-de-rosa, que hoje é dia, né, da chama rosa. Hoje é dia Chama do amor. rosa. Então, ó, um coração bem grande, cheio de amor para todo Obrigada. mundo que está por aí, viu, assistindo a gente. Beijão, meninas. Tchau. Obrigada, Beijo. Diolina. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Continuando. Então, aí eu acho isso, entendeu? A gente tem que começar agora, né? Que todo mundo fala que é o final dos tempos, que é aquela coisa, a história toda, né? Que pode mudar. Então a gente tem que entrar dentro da gente mesmo, entendeu? A gente tem que começar a ver quem somos, as nossas reações, como a gente está vivendo, sabe? Como que a gente está sentindo com relação ao outro, entrar dentro do perdão. A gente tem que viver isso, porque é isso que Jesus pregou para a gente fazer, não é isso? Quem acreditar em Jesus, quem acreditar em Buda, a mesma coisa. Não importa, importa a essência que você tem, os rótulos não importam, né? E o Yin e o Yang, por isso que eu falei para você que eu queria falar sobre isso, é muito importante para você ter esse equilíbrio, né? Eu acho isso muito bom, as pessoas terem esse conhecimento. É uma coisa tão pouquinha, mas é uma coisa muito profunda quando você começa a viver. Eu falo sempre, é uma dança cósmica, né? Que um vai entrando dentro do outro e você vai lá, ó. É uma coisa muito interessante. Então é isso que eu queria falar por hoje. Bacana, gostei muito, viu? Infelizmente, meu outro celular deu problema, tive que trocar o aparelho, mas a câmera é ruim, mas estamos lá, né? Não, mas é assim mesmo, as energias são assim mesmo. O que não importa é ficar desesperado, a gente tenta resolver, né, Maria José? Com certeza, é assim mesmo, né? Que nem eu falo, os problemas vêm para a gente resolver, né? Isso aí. Hoje a gente está aqui com a Adelita. Oi, Adelita, boa noite. A Lúcia Terra. Flávio é seu neto? É. É de Ribeirão Preto ele. Alfred, boa Nossa. noite. Tem bastante gente assistindo hoje. E vamos para a prática? Vamos para a nossa meditação agora. Então vamos rezar para a internet ficar em pé aí. Então tá, o som tá bom? Tá, às vezes deu uma falhadinha, mas tá bom. Tá ouvindo direitinho? Agora vou segurar o fio aqui. Tá. Então tá, gente. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos, sentar confortavelmente, deixar a coluna ereta. Faz uma inspiração profunda e expira bem devagar. Mais uma vez. Relaxa. E nós vamos focar no nosso chakra cardíaco, o centro de luz que pulsa no meio do nosso peito. E nós vamos visualizar uma luz
que desce pelo topo da nossa cabeça até esse centro de luz no nosso peito, até esse chakra, esse centro de energia ligado ao nosso coração. E nós vemos como esta luz vai se expandindo e vai se irradiando para todas as direções. Ao mesmo tempo, nós vamos percebendo que a luz vai preenchendo todo o nosso corpo, vai preenchendo todas as nossas células. Vai preenchendo com essa luz de amor, com a luz do consolo do bem-amado Mahashohan. E com isso, determinando a todas as células de nosso corpo que elas manifestem a perfeição. E agora nós vamos continuar visualizando a luz saindo de nosso coração e vai se irradiando e preenchendo toda a nossa casa, vai se expandindo, irradiando e preenchendo todas as residências da nossa vizinhança. E nós percebemos que toda a nossa cidade vai sendo preenchida também. Juntamente com esta luz rosa, nós percebemos a luz verde que desce pelo topo de nossa cabeça, desce até o coração e se expande e irradia por toda a nossa cidade. É a luz da verdade. E essa luz rosa e verde vai se expandindo, expandindo, expandindo e preenchendo e envolvendo neste momento todo o planeta Terra. Nós podemos perceber e nós conseguimos visualizar que o coração de todas as pessoas, de toda a humanidade, está sendo preenchido neste exato momento com esta luz verde e rosa. A luz do amor, a luz da verdade. Todos são preenchidos, todos são abençoados. Nós pedimos mentalmente para que todos os seres que trabalham com a verdade preencham de um modo mais forte
todos os governantes deste planeta, todos os prefeitos, os governadores, os presidentes, os reis, sejam quais forem os governantes, que todos sejam preenchidos neste momento e que todos cumpram o seu papel neste planeta de acordo com a luz da verdade. Pedimos também ao bem-amado Mahashohan e à bem-amada Mestra Rovena que preencham o coração destes governantes para que eles tomem decisões baseadas no amor, baseados na fraternidade, baseados no bem coletivo, no bem de todos. E agora nós podemos ver todo o planeta Terra girando e uma imensa chama rosa e verde que envolve todo o planeta. Esta chama vai ficar pelo período de 24 horas agindo em todo o planeta Terra, em toda a vida, em todos os planos, reinos e dimensões. Pedimos aos anjos do amor e da verdade que continuem trabalhando com esta imagem para que ela se sustente pelo período de 24 horas e preencha continuamente o coração e a vida de todos os humanos neste planeta. O bem-amado Mahashohan nos abençoa neste momento com as suas dádivas, com as suas bênçãos. E a todos aqueles que forem ver o vídeo depois, que fizerem a meditação, ele estará enviando essas bênçãos também. Sempre que você necessitar de uma bênção, de uma dádiva, de um auxílio, peça ao Mahashohan que ele estará ao seu lado, te preenchendo com sua luz do amor e do consolo. A bem-amada Mestra Rovena, da mesma forma, estará nos ajudando sempre que a solicitarmos, sempre que pedimos a sua ajuda, as suas bênçãos, carregando o nosso coração, carregando a nossa vida, carregando o nosso mundo, os nossos familiares, as nossas relações, com essa luz maravilhosa do amor, a luz rosa do terceiro raio. Que todos sejam abençoados e que todos tenham sempre esse amor no coração, nos ajudando a resolver todos os problemas em perfeita ordem cósmica, nos auxiliando na solução de tudo aquilo que precisamos. Bem-amado Mahashohan, bem-amada Mestra Rovena e anjos do amor e da verdade, nós vos agradecemos pelas bênçãos recebidas
Em nome da presença divina, eu sou, assim é e assim será sempre. Vamos permanecer mais uns instantes em silêncio, a fim de que essas energias ancorem e sejam absorvidas por todas as células de nosso corpo, por todos os elétrons, os átomos dos nossos corpos, do corpo físico, o etérico, o emocional e o astral e o mental. Faça uma expiração profunda. Inspire essa luz verde-rosa e expire lentamente. Mais uma vez. Vá voltando a consciência física. Vá sentindo o seu corpo. Preste atenção no pulsar do seu coração. Lentamente vá mexendo as mãos, os pés, os ombros. Levanta o ombro e abaixa a cabeça. Inspira profundamente e abra os olhos. Tá tudo bem aí? Nossa, namastê. Muito linda a sua meditação. Nossa, essa chama. Nossa, muito lindo. Tudo que nós precisamos, né? Tudo que os nossos governantes precisam, né? A chama do amor e da verdade em seus corações, né? E nós também, né? Precisamos muito disso, Eu né? estava aqui fazendo, É veio muito essa chama importante. verde, essa luz verde, e aí já mandaram enviar, então enviamos, né? Com certeza, eu sei que você é evidente, você vê tudo. Ai, mas são muito linda. Gratidão, Eu que querida, muito agradeço. gratidão. Sempre. Nossa. É um banho de luz. Não, eu que agradeço, porque é sempre bom estar aqui, né? A gente está aqui falando e fazendo meditação. Sim. Cada dia é um dia Nossa, é novo. maravilhoso. E obrigada pela sua explanação Sim. hoje aqui, foi muito boa. Você, como sempre, dando uns ensinamentos Obrigada. muito bacanas. E tá todo mundo aqui agradecendo. A Lúcia Serra está agradecendo, todo mundo agradecendo. E obrigado a todos que estiveram aqui, quem for estar depois também, que todos sejam abençoados sempre. Que a luz divina abençoe a vida e o coração de todos. Quer se despedir, Maria José? Então, eu queria agradecer a todos. Quem tiver alguma pergunta para fazer também pode fazer, que a gente responde, né, Denise? Porque às vezes a pessoa fica, né, lá no YouTube, vocês podem perguntas e respostas, vocês podem fazer e a gente responde, tá bom? A gente abriu esse canal.
né? Deixei o e-mail na descrição. Pode enviar e-mail fazendo perguntas, solicitando o É, assunto. A gente é traz porque aqui, sim. eu quero agradecer a todo mundo que veio, né? Para ouvir o que a gente tem para falar. É bem simples, mas é com muito amor. Um pouquinho, eu não sei muito, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente vai passando, né? O Com intuito desse canal certeza. que a gente previu foi isso, né, Denise? Que a gente aprendeu junto, a gente vai começar a passar para todo mundo, né? Então é assim, Com toda namastê. certeza. Muito obrigada a Namastê. todos. Que Deus Muito ilumine a obrigada. todos, né? Que a luz divina os abençoe sempre. Um beijão, boa noite e boa semana.